Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso programa número 29 desse estudo Refletindo Kardec, que trazemos sempre com o apoio à divulgação da Sociedade Espírita Francisco de Assis de Amparo aos Necessitados, a Cefam, aqui da nossa cidade de Ponta Grossa. Quando Allan Kardec se dispôs a registrar as observações trazidas pelos espíritos, naquilo que ele denominou de doutrina dos espíritos. Ele encontrou nessas informações uma série de princípios que acabavam por nortear cada uma dessas informações, cada um desses temas, e que formavam, por conta disso, um corpo de doutrina, um corpo de uma nova filosofia religiosa, por ter o seu sentido moral, e que viria a atender várias das nossas necessidades, das nossas dúvidas, nos trazer, acima de tudo, o caráter de consolador prometido por Jesus. Mas para isso, Allan Kardec, ao registrar essas questões, ao registrar essas informações trazidas pelos espíritos, fez com muita cautela, com muita sutileza, o registro de 5 princípios básicos que devem estar presentes em toda reflexão, em todo estudo, em toda síntese que se faça com o conteúdo religioso e que se denomine doutrina espírita. Algo que fuja desses 5 princípios básicos pode até ser uma filosofia, uma doutrina espiritualista, como já dissemos em programas anteriores. Porém, para que seja considerada doutrina espírita, tende a atender a esses 5 princípios básicos. Por outro lado, se você está tomando o primeiro contato com a doutrina espírita, e eu espero que esses nossos estudos, ainda que trazidos de uma forma muito rápida, possam auxiliar na sua compreensão da doutrina espírita, o conhecimento e o estudo desses princípios básicos servirá para que você reflita e possa, quem sabe, se colocar na condição de um estudioso da doutrina espírita, alguém que deseja conhecer esses princípios a fim de promover a sua transformação moral, ou alguém que apenas deseja, com um caráter de estudo, de curiosidade, de observador da doutrina espírita e, claro, não crendo nesses princípios trazidos por Kardec. E eu gosto de colocar as coisas dessa forma, porque nós sabemos que nas casas espíritas, no meio espírita, nós temos muitas pessoas que se afinizam, que têm uma certa sintonia com o cunho moral da doutrina espírita, com esse lado que nos convida à transformação moral, que nos conforta, que nos traz esperança, porém, são muito ainda resistentes à aceitação de certos princípios que os espíritos trazem para nós. Então, é claro que, sem nenhuma discriminação, sem nenhuma observação quanto a esses posicionamentos, mas nós gostamos de colocar e deixar bem claro que o estudioso da doutrina espírita, ou aquele que segue esses princípios da doutrina espírita, é alguém que está compreendendo estas informações trazidas como uma religião, como uma forma de vida, como uma filosofia de se portar dentro dos vários parâmetros da nossa vida. Quais seriam esses princípios básicos? O primeiro deles, a existência de Deus. É claro que parece muito simples se pensar que a existência de Deus seja algo comum a todos aqueles que se dedicam ao estudo de uma religião. Porém, é importante se frisar que a existência de Deus como uma inteligência suprema, como causa primária de todas as coisas, é um princípio básico e colocamos como o primeiro princípio da doutrina espírita, porque colocando Deus acima de todas as coisas, nós nos submetemos às suas leis. Nós nos colocamos na condição de inferiores.
E é claro que, ao se colocar uma nova filosofia, uma nova doutrina, precisamos ter essa condição de que Deus é muito superior e é esse Pai Criador e bondoso que cuida e que nos criou também, que é o que nós veremos na sequência. O segundo princípio é o da imortalidade da alma. Este Deus criou seres que chamamos de espíritos, se estão na vida espiritual. Kardec chamou de almas, se estamos encarnados. Esses seres são imortais. Então, quando se fala de morte, o que morre é este corpo físico. O espírito permanece vivo. Nesta condição de morrer e voltar ao plano espiritual, temos o terceiro princípio, que é o da pluralidade das existências, a chamada reencarnação. Esse espírito, criado por Deus, tem várias passagens pelo mundo físico, habita um corpo em cada existência, e sendo imortal, ele tem várias existências a fim de buscar o seu aperfeiçoamento. Então, ele reencarna várias vezes. Esse é um dos pontos, é um dos princípios que tem mais difícil aceitação entre aqueles que tomam o primeiro contato com a doutrina espírita. O de compreender que, embora não tenhamos lembrança, nós já passamos pela vida física várias vezes. Bem, se passamos pela vida várias vezes, possivelmente passamos por outros mundos, existem outros mundos possíveis de serem habitados? Aí o quarto princípio, a pluralidade dos mundos habitados. Esses espíritos, essas almas criadas por Deus, imortais, têm várias existências e em vários mundos. Então, esse universo belo, cheio de estrelas que nós vemos, essa infinidade de planetas que a ciência cada dia descobre mais, comporta aí uma série de mundos possíveis de serem habitados por nós nesta jornada evolutiva. A partir da nossa criação por Deus, habitamos e habitaremos ainda vários destes mundos. Finalmente, o quinto princípio, o da comunicabilidade dos espíritos. Se estamos falando de espíritos, estamos falando daqueles que estão na vida espiritual sem o corpo físico. E estando nessa condição de vida espiritual, eles podem se comunicar conosco que estamos na vida corpórea, na vida material. Como isso se dá? Através da mediunidade, que nós já comentamos aqui e que veremos também mais à frente. Observem que há uma sequência, um encadeamento dessas informações em que Deus, esse ser superior, essa inteligência suprema, cria os espíritos simples e ignorantes, lhes dá a oportunidade de serem imortais e reencarnarem várias vezes em vários mundos e ainda se comunicarem conosco para trazer informação, tudo isso com o propósito de evoluirmos, de chegarmos a uma condição de aperfeiçoamento moral e intelectual ao longo dessas várias existências. Todas essas questões, todos esses princípios encontram dentro da codificação espírita, não apenas no livro dos espíritos, mas nas obras subsequentes, comentários de Allan Kardec e comentários de outros espíritos que eu pretendo trazer para vocês nos próximos estudos, nos nossos próximos programas, sempre servindo como uma referência para que você possa buscar outras informações dentro da literatura espírita. Como o nosso programa é curtinho, não temos tempo de exaurir o tema, mas trazer para você um conteúdo, um rumo para que você possa buscar orientação, possa buscar informação e, sobretudo, conhecer um pouco mais da obra de Kardec, que é a base da doutrina espírita, se nós pretendemos conhecer e nos dizemos espíritas verdadeiros. Então, para a semana que vem, Deus, a existência de Deus é o primeiro princípio que nós vamos estudar. Agradeço a sua participação, agradeço ao apoio. Sinta-se à vontade para enviar comentários, para fazer perguntas, sugestões de temas que você deseja sejam aqui abordados. Uma ótima semana,
que Deus esteja no seu caminho, na sua casa, e nos vemos na próxima sexta-feira. Tchau!